Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que venceu nesse final de semana, derrotou o Figueirense em Santa Catarina por 2-1, né, conquistando assim uma vitória importante, que era fora de casa, contra o concorrente direto, nessa briga atual para fugir da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Vitória está enfrentando o Corinthians em São Paulo, no Itaquerão, intervalo de jogo, o Vitória vai fazendo 1-0, e com esse resultado o Cruzeiro retorna à zona de rebaixamento, o resultado que consolida, né, a rodada do Brasileirão, a 21ª rodada. Ele retorna o Cruzeiro para a zona de rebaixamento, mas por outro lado também coloca ali o Cruzeiro numa perspectiva de 3 pontos na 12ª colocação nesse momento, né? Então o Cruzeiro tá ali numa briga agora com o Internacional, Curitiba, o próprio Vitória, Botafogo, o Sport. O São Paulo tem 27 pontos. Nesse momento aí, metade dos clubes do campeonato, pelo menos, tem a zona de rebaixamento como obstáculo, como desafio, como ameaça, e a vitória foi fundamental para o Cruzeiro não se afundasse dentro da zona de rebaixamento, situação que aconteceu, por exemplo, com o Santa Cruz, derrotado pelo Fluminense, né, perdeu por 1-0, está só com 19 pontos e enfrenta o Cruzeiro no próximo final de semana, ou seja, Cruzeiro e Santa Cruz no próximo final de semana aí também vai ser um duelo que decide muita coisa nessa disputa, pode, por exemplo, praticamente sepultar o Santa Cruz, colocando uma situação muito próxima à atual situação do América, lanterna do campeonato. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e à direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a participar com a gente. São duas formas de participação: pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, coloca aí hashtag RádioGDG, não importa a ordem, vai aparecer aqui pra gente o seu comentário, você participa, interage, deixa a sua pergunta, a sua opinião, o que você quiser participar com a gente nesse programa que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participação é pelo Facebook, né? Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o postzinho com o tema, né, do programa de hoje, já apresentando também aqui para você a nossa convidada, Thalita Neves. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Thalita aqui para vocês, iniciar as participações dela também. Você deixa o seu recado, né, o Lúcio Omar Lopes, o Alan Soares, o pessoal que já curtindo aqui no Facebook também, eu deixo o meu abraço. E também pelo Facebook, deixa a sua participação no programa de hoje. Uma outra forma de participação é pelo Twitter ainda, né? Mas é através da hashtag EnqueteGDG. Como é que ela funciona? A gente colocou aqui, antes de entrar no ar, 6 enquetes, né, para você participar com a gente. Desculpa, são 6 mesmo, conferindo aqui. 6 enquetes para você interagir com a gente, deixando, né, escolhendo uma das alternativas possíveis para a gente ver também aí a opinião da torcida, quantificar em forma de enquete. Por exemplo, a primeira pergunta: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo ontem? 80% dando nota 7, 16% nota 10. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? Aí cai um pouco. 60% nota 7, 33% nota 4, 5% nota 10, 2% deixando nota 0 para o Cruzeiro no segundo tempo. Terceira pergunta: time evoluiu em relação ao jogo contra o Coritiba? 62% dizendo que evoluiu pouco, 22% dizendo que evoluiu muito, 14% que manteve, 2% que regrediu. Quarta pergunta: você aprovou a atuação do Lucas França no jogo de ontem? 81% dizendo que sim, 16% que mais ou menos, 2% dizendo que não sabe, 1% dizendo que não aprovou a atuação do jovem goleiro celeste.
Quem deve ser o capitão do time no próximo jogo? O Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Fábio, né, a gente lembra, só atua no ano que vem. 43% dizendo Sobis, 38% Manuel, 11% Bruno Rodrigo, 8% outro jogador. E certa pergunta, você acha que o time irá engrenar e vencer os próximos 3 jogos em casa? Né, o Cruzeiro tem aí 3 compromissos na sequência em Belo Horizonte, né, um deles vai ser o confronto com a América, e a definir se vai ser no Independência ou no Mineirão, deve ser no Independência, mas o Cruzeiro enfrenta Santa Cruz, a América e Botafogo, né, 3 duelos, confrontos diretos em Belo Horizonte. Para 83%, o Cruzeiro vence os 3 jogos, 15% que vai vencer 2 dos 3, 1% vence só 1 e 1% dizendo que o Cruzeiro não vai vencer nenhum. Torcida confiante, principalmente nessa série agora de 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 2 empates, o Cruzeiro iniciando aí uma arrancada no campeonato no momento ideal para fugir do rebaixamento sem grandes sustos. Isso não dá mais para ser adiado, e nesse domingo isso veio com uma vitória sobre o Figueirense. O Cruzeiro abriu o placar logo no início do jogo com o Henrique. Inicio no segundo tempo, o Ramon Ábel ampliou o placar. No segundo tempo ainda, né, na reta final, o Figueirense com 1 a menos, o Carlos Alberto foi expulso, chegou a descontar, ensaiou uma pressão no final, mas o Cruzeiro soube manter o resultado. Para a gente conversar um pouquinho sobre a atuação do Cruzeiro no jogo de ontem, em especial nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para a Thalita Neves, né? Muita gente deve conhecer a Thalita das redes sociais, né? Ela tem um canal no YouTube, né, sempre gravando vídeo, aí, muita coisa bacana no Mineirão, né, que é o canal Futebol, Mulher e Rock and Roll. Às vezes eu confundi a ordem aí, Thalita, você me corrige na sua participação. Né, e a Thalita estava presente também ontem, né, lá no Orlando Scarpelli, tá morando em Florianópolis agora, pôde acompanhar o Cruzeiro de pertinho, já que tá difícil agora para chegar no Mineirão, mas foi pé quente, Thalita, quero que você fale um pouquinho sobre o jogo de ontem. Boa noite, tá aberto espaço para sua participação. Boa noite, João Henrique, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí, né, a Rádio Guerreiro dos Gramados, o Guerreiros em Debate aqui, muito bacana estar com vocês. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui falando do Cruzeirão. Como você disse, né, o canal falou certinho aí, futebol, mulher e rock and roll, assuntos aí tipicamente masculinos tratados por uma mulher, né, que sou eu. Espero que vocês estejam gostando do trabalho. Sobre o jogão de ontem, mais pela qualidade do jogo em si, mais pela emoção mesmo, né, do que pela qualidade do jogo em si, de poder ver o Cruzeiro aí, como você disse, fora de casa, um frio de rachar aqui em Florianópolis, um tal de vento sul aí, quebrando vidro, virando sombrinha, confusão danada. A chuva parou aí na hora do jogo, deu para ir para o estádio tranquilo, e foi muito bacana ver a forma como o Cruzeiro se portou dentro de campo, foi para buscar a vitória, jogo de 6 pontos aí, né, o clichê dos clichês, mas era isso mesmo, era matar ou vencer, ou sei lá qual é que é o ditado. Eu sei que o Cruzeiro tinha que ganhar e foi isso que o Cruzeiro fez, porque senão a coisa ia ficar muito complicada pra gente. Como você disse aí, a gente tá voltando pra zona, não sei se o jogo lá, como é que tá em Itaquera, não sei se o Vitória ainda tá ganhando. O Corinthians que manda muito bem dentro de casa, acho que dá pra reverter isso aí, dá pra gente contar com uma combinação bacana, mas temos que fazer a nossa parte como fizemos nesse jogaço. Foi muito bacana ver a torcida cruzeirense lá, uma galera até de Lafayette aí, minha cidade natal, manda um alô aí pra galera, né, do Máfia Azul Lafayette, que apareceu lá também, torceu junto, o pessoal cantando o tempo inteiro, os jogadores jogando camisa pra gente lá no final do jogo. Então foi muito bacana ver essa interação, e vamos que vamos, é isso aí mesmo, agora pro alto, que é o nosso lugar. É isso aí, Thalita. Os ouvintes já estão participando aqui com a gente também, né? Então, só confirmando, tem 4 minutos de jogo no segundo tempo de Corinthians e Vitória, a gente está aqui acompanhando também. Já virou tradição agora no Guerreiros em Debate na segunda-feira, né? A gente vai aqui comentando o jogo do Cruzeiro no final de semana e acompanhando o jogo da rodada que estiver acontecendo aí e o impacto dele na vida do Cruzeiro. 4 minutos do segundo tempo, segue aí Vitória 1-0 contra o Corinthians em São Paulo. O André Ávila está participando aqui com a gente, pedindo para mandar um abraço para o Gustavo Vaz, João Thiago e o Belini Andrade. João já esteve aqui participando com a gente, por exemplo. Tá dizendo, ele tá me mandando um sorrisinho. Eu tô achando que na ironia aqui, que são os blogueiros mais insuportáveis do Cruzeiro. O pessoal aí do blog do Globo Esporte, né? Pessoal bacana do Cruzeiro.org.
também, muito bacana aí, abraço ao João, ao Bellini, ao pessoal aí que faz um bacana trabalho com o Cruzeiro também, né, na cobertura que os torcedores, os blogueiros fazem aí do Cruzeiro. O Marco Muti dizendo que esse jogo contra o Santa Cruz é importantíssimo, inclusive para poder ter foco no jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O gol do Corinthians, né? O Corinthians acabou de empatar aqui. Gol do Marlone, inclusive, 5 minutos do segundo tempo. O Corinthians faz 1-1. O Cruzeiro segue na zona de rebaixamento, só sai da zona de rebaixamento se o Vitória for derrotado. Tem muito tempo de jogo ainda lá em São Paulo, né? O Marco comentando aqui, inclusive, né? Esse meio de semana tem rodada na Copa do Brasil. Mas Cruzeiro e Botafogo vai ser só na outra semana, jogo de ida no Rio de Janeiro, né, na Arena Botafogo, estádio Luso Brasileiro, né, da Portuguesa, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, mas que o Botafogo tem usado aí, fez uma reforma lá e tem sido chamado popularmente agora de Arena Botafogo. Eu vou passar a palavra agora ao Álvaro Júnior, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados também, sempre competente nas análises, sempre um prazer também conversar com você, Álvaro, para você falar um pouquinho também do jogo de ontem, né? A Thalita falou um pouco também de estar presente, do que pôde ver, das dificuldades climáticas. Vencer o Figueirense em Santa Catarina é muito difícil, apesar da situação do Figueirense do campeonato, ainda não tinha perdido em casa. O Cruzeiro conseguiu superar essa situação, conseguiu superar o clima, conseguiu superar um adversário que é muito qualificado quando atua em casa, trazer uma vitória, mas dá para dizer que o Cruzeiro atuou bem nesse domingo, ao longo dos 90 minutos, houve momentos de altos e baixos. Como é que você viu a partida do Cruzeiro ontem, Álvaro? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aí a Thalita, nossa convidada. Boa noite nossos companheiros da técnica aí, o Sidney, o Paulo. Boa noite a toda a China Azul ligada com a gente na rádio Guerreiro dos Gramados, a nossa rádio GDG. João, Cruzeiro ontem, eu gostei do que vi, né? Eu até estava pensando sobre isso hoje à tarde, né? Se bem que a gente tem que considerar que o time agora é outro, né? O elenco foi qualificado, mas nós vimos o Cruzeiro durante todo esse ano numas mudanças significativas, né? Era aquele arremedo do David com a barca de janeiro, como nós já citamos aqui em tantos programas, né? O Paulo Bento veio, deu um certo padrão, mas o time ainda carecia de contratações em algumas posições. Essas contratações foram feitas, e só que a situação estava tão alarmante que o Cruzeiro decidiu trocar o trabalho do Paulo Bento pelo trabalho do Mano Menezes, que estava disponível no mercado, e haja vista o resultado que ele conseguiu ano passado, né? Então o Cruzeiro achou por bem não insistir mais no Paulo, trouxe o Mano, e agora a gente vê um time com mais cara de Cruzeiro, né? Um time que tem funcionado melhor em todos os seus setores, né? Tirando o gol do Figueirense, que foi ali uma bobeira do Henrique, nem dá para crucificar também. O jogador chegou na marcação, ele virou, tinha outro atrás, ele não viu, o cara tomou a bola dele, enfim, ninguém gritou, ninguém sinalizou. De repente, se alguém tivesse se comunicado, ele teria tomado outra atitude. Não dá para crucificar o Henrique por isso, mas no geral acho que o Cruzeiro foi bem. Me preocupa o tanto de contra-ataque que o Cruzeiro perdeu no segundo tempo, principalmente, né? Porque o Figueira veio para cima, estava 2-0 para o Cruzeiro, o Figueira veio para cima, o Cruzeiro teve uma jogada que foram 5 cruzeirenses contra 3 defensores do Figueira, e os caras não conseguiram pensar na melhor jogada para resultar isso em gol. Isso me preocupa, João, porque apesar do Figueirense ter um bom retrospecto em casa, foi a primeira derrota dele no Campeonato Brasileiro jogando em seus domínios. Isso me preocupa porque se a gente pega um time um pouco mais qualificado, isso pode custar muito caro, e o Cruzeiro não está mais em condição de ficar perdendo ponto. A gente precisa somar pontos. Que o Cruzeiro estava com um a mais, né? O Carlos Alberto já tinha sido expulso, então o Cruzeiro tinha chance de realmente fazer gol, não precisava ficar perdendo tanto contra-ataque assim. Verdade, eu já estava chegando aí, né? Mas obrigado pelo complemento, Thalita. É isso mesmo, né? Isso me preocupa, porque se a gente pega um time mais qualificado,
fica complicado a gente estar perdendo esse tipo de situação. Já não está muito fácil. O Cruzeiro andou tomando gols nos inícios dos jogos. Nos 2 últimos jogos, o Cruzeiro fez gol no início do jogo, né? E contra o Coritiba não segurou. Ontem conseguiu segurar. Mas não pode ficar perdendo oportunidade importante de gol que poderia ter matado o jogo ontem, João. Não, e é interessante, né, até avaliar essa situação da defesa, porque ao passo que o Cruzeiro marcou 4 gols nos últimos jogos, né, ele sofreu 3. Né, é uma das piores defesas do campeonato, vou até confirmar ainda, se não é a pior. É a pior defesa do campeonato, né, o Cruzeiro sofreu 35 gols, Chapecoense sofreu 34 logo na sequência. E é uma situação que ainda não está se alterando, né, o Cruzeiro ainda está sofrendo gols. Num número relevante, 1,5 gol nas últimas 2 rodadas por partida contra adversários da parte de baixo da tabela, por exemplo. Então, ainda há necessidade de um melhor desempenho defensivo. O gol de ontem foi marcado, como a Thalita frisou muito bem, no momento em que o Cruzeiro tinha um jogador a mais. E em um momento que é importante ainda, né, de redefinição do setor defensivo, à medida que o Cruzeiro tem um goleiro novo. Né, o Rafael volta aos treinamentos, às condições normais, pode ser relacionado para a próxima partida inclusive, mas há uma expectativa depois da atuação do Lucas França nesse domingo de que ele possa ter continuidade. O Lucas foi bem e fez boas intervenções ao longo da partida. Importante dizer isso, o Figueirense teve chance de ampliar, o Cruzeiro perdeu muito, de empatar. O Cruzeiro perdeu muitos gols, especialmente quando teve os contra-ataques no segundo tempo, mas o Figueirense também incomodou bastante, né? Atuou como mandante, teve momentos de pressão, e o Lucas França, ao menos na minha opinião, saiu muito bem. Mas o Cruzeiro teve em alguns momentos da partida ontem uma certa exposição defensiva exagerada, não achou não, Thalita? Eu achei, e esse é um problema recorrente no Cruzeiro, eu acho que menos no meio e na zaga e mais nas laterais, não sei, pra mim o Lucas principalmente toma muita bola nas costas e tal. Mas é com o tempo que a gente vai reorganizar isso aí. O Mano está acostumado a fazer esse trabalho, né? Porque ele mais consertou na gente ali no final do ano passado. Eu lembro o Williams e o Ariel, ele achou ali um posicionamento bacana para esses dois. E agora, né, as peças aí são outras, mas eu creio que ele vai ajeitar tudo. A volta do Romero também chama bastante atenção. Eu acho que é o xerifão da zaga ali, do meio de campo ali mesmo. E na zaga, o Bruno Rodrigues é muito irregular, mas com o Manuel eu acho que ele tem bons números aí. A gente pode até ser a pior defesa aí no momento, mas creio que ano passado eles tiveram bons números na zaga. Bruno Rodrigues joga muito bem por cima, o Manuel por baixo, então eles fazem um trabalho bacana ali de entrosamento. Eu espero que a gente acerte isso tudo daí para não passar aperto nesse sistema defensivo mais. Quanto ao Lucas França, entrou muito bem. Eu acho que ele não teve aquela insegurança, assim, né, de ter que jogar num momento de muita responsa aí. Eu acho que ele soube lidar com essa pressão. Funcionou muito bem. Espero que o Fábio se recupere bem, né, lógico, mas vai ficar um bom tempo de fora aí. Então a gente tem que ter essas boas peças e acreditar que o trabalho vai ser bem feito. É com você, João. Thalita, e até essa lembrança dos bons números da defesa do ano passado, né, o Cruzeiro tem a troca do goleiro agora, mas a primeira partida do Lucas França, segunda partida, né, já teve aquela em São Paulo contra o Corinthians, no momento da lesão da suspensão do Fábio, que ele não teve culpa no gol, inclusive, né, do Corinthians naquela ocasião, mas segunda partida do Lucas França, a zaga, né, é a mesma, né, o Bruno Rodrigo e Manuel, mas a alteração nas laterais. Eu não era um dos críticos nem do Ceará nem do Fabrício, né? Inclusive Fabrício é uma opinião até bastante controversa. A maior parte do Cruzeiro, pelo menos a galera que eu converso, não tem grande saudade do Fabrício, não gostava do Fabrício jogando. Eu já acho que ele foi importante, né, para a estabilidade defensiva do Cruzeiro no ano passado e até mesmo para a criação de jogadas. O Edmar é um lateral que me agrada, né? Mas o lado direito é mais difícil aí de se resolver, né, o Lucas e o Ezequiel. O Ezequiel com menos chances ainda, é bom dizer, né? Agradou, inclusive, quando teve mais chances, quando teve as suas chances, mas o Lucas aí que não cai nas graças da torcida, né? Um jogador visto com muita desconfiança ainda pelo torcedor, desconfiança que ele conquistou, digamos assim, com algumas atuações, né,
algumas expulsões, falhas em gols e tal. O Lucas ainda não passa confiança ao torcedor cruzeirense, né? Não me passa confiança até agora, por exemplo. E aí a gente tinha o Ceará como esteio ali pelo lado direito. Talvez isso ajude a explicar por que tantos gols sofridos a mais nessa temporada. E a necessidade, volto a dizer, né, de melhorar esses números, mesmo no retrospecto recente, né? O Cruzeiro segue aí sofrendo gols. Foram 3 gols nos últimos 2 jogos. Lucas França mostrou para você ontem, Álvaro, que tá preparado para segurar o rojão aí da saída do Fábio. A gente tem que ver mais jogos do garoto. Como é que você avaliou ontem o Lucas França e avalia as perspectivas dele para a sequência do ano? Então, eu gostei da participação dele ontem, João. Não teve culpa no gol, foi exigido em algumas bolas ali, a hora que o Figueirense partiu para o tudo ou nada, né? Perdido por 1, perdido por 1000. Acho que o Figueirense encarnou essa máxima, esse clichêzão do futebol e partiu para cima do Cruzeiro, mesmo estando com um jogador a menos. É característica do Argel exigir isso do time dele. A gente já viu esse comportamento dos times do Argel. O Figueirense partiu para o tudo ou nada, veio para cima. O Lucas foi exigido num duelo pessoal e particular com o Rafael Moura, né? Rafael Moura finalizou pelo menos umas 3 bolas difíceis que o Lucas França, né? Vamos explicar para ninguém achar que é o lateral. Que o Lucas França conseguiu se sair bem, defender, cabeçadas, chutes da entrada da área. Eu só tenho uma ressalva, porque ele deu algumas rebatidas para frente, né? Manual de goleiro, né? Na medida do possível, você tem que tentar tirar a bola sempre para o lado da área. É claro que nem sempre isso vai ocorrer, porque tem muita defesa que é feita no puro reflexo, e às vezes não dá tempo desse tipo de pensar, mas é só uma ressalva. Eu gostei muito da participação do Lucas, inclusive, né, na nossa coluna de análise que vai ao ar, no nosso pós-jogo, né, que vai ao ar no Guerreiro dos Gramados, ele foi escolhido o nosso cara da partida. Eu acho que ele foi bem responsável por segurar o placar e nos dar os 3 pontos importantes de ontem, João. E eu acho que esse destaque é merecido, né? Num momento que o jogador entra numa condição hiperadversa, pressionado. O jogo contra o Corinthians acabou não sendo um jogo fácil para ele, na medida que teve o lance que a bola passa por baixo das pernas, ele se recupera antes da bola entrar, mas é um lance que é uma jogada tão pontual, né? E é interessante notar isso. Se aquela bola entra, provavelmente era o Edson jogando ontem, né? O Lucas França teria muita dificuldade de ganhar uma nova chance no profissional do Cruzeiro se aquela bola tivesse entrado. Ele deu uma sorte ali de conseguir se recuperar, sorte e eficiência de conseguir se recuperar também, mas se fosse mais para trás não ia dar tempo, né? Então o Lucas França teve a carreira dele no Cruzeiro foi por um fio mesmo. O início dela poderia ser comprometido severamente por aquele lance, conseguiu escapar e agora contra o Figueirense fez uma atuação de destaque, né, e conseguiu ajudar o Cruzeiro a fazer os 3 pontos, a conquistar os 3 pontos lá em Florianópolis. O Marco Muti está dizendo aqui que a rádio é boa demais, a gente agradece ao carinho e falando pra gente fazer propaganda em dia de jogos no Mineirão. Falta verba pra gente aqui, viu, Marco? Mas a gente pede a você sempre para no boca a boca e divulgando o nosso trabalho, que é feito aí de coração, né, com torcedor, para debater, só com torcedores cruzeirenses, debatendo com torcedores cruzeirenses. Claro, a gente tem aqui, já teve a oportunidade de receber vários atletas do Sada Cruzeiro, já vieram aqui com a gente, membros da diretoria, torcedores ilustres, blogueiros de outros portais, enfim, a gente faz questão de buscar ser esse canal de comunicação às segundas-feiras entre os torcedores do Cruzeiro, fórum de debate. A gente sabe que segunda-feira à noite é o momento em que as TVs, né, os canais por assinatura em especial, dedicam aos debates com pouco espaço para o Cruzeiro, e a gente faz do Guerreiros em Debate um fórum de conversa entre os torcedores, falando 1 hora, né, só sobre o que o Cruzeiro apresentou no final de semana, avaliando perspectivas, enfim, é um trabalho que a gente faz aí voluntariamente, de coração, há 3 anos com Guerreiros em Debate. E o site, né, Guerreiro dos Gramados, sempre bom lembrar, tem colunas, tem variadas formas de apresentação de textos. A gente faz conta sobre as perspectivas do campeonato, né, coluna de matemática, pré-jogo, pós-jogo, tem cobertura em tempo real
nas redes sociais, enfim, tem muita coisa de conteúdo que o Guerreiro dos Gramados faz aí, são 7 anos já aí na estrada, com muita coisa bacana, muita gente do jornalismo mineiro hoje ocupando algumas cadeiras, passou pelo Guerreiro dos Gramados no início, a gente fica muito feliz com essa possibilidade também de estar sendo esse fórum da torcida cruzeirense. O Rafael Braga está perguntando aqui o que a gente acha da função dos sobs, né? Ele tem ajudado muito na subida dos laterais e ele acha e pergunta, né, se a gente acha que ele devia ficar mais livre. Estou entendendo, Rafael, que a sua opinião é de que o Rafael deveria ficar mais livre. Eu acho que tem a ver um pouco com a organização do meio-campo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem atuado com um quarteto ofensivo, o de Arrascaeta e o Robinho. O Robinho é volante, o Robinho é jogador com características de passe no meio-campo, não avança tanto. Eu já acho que o Robinho não é um camisa 10 clássico, etc. Né? É um jogador que até que dá um certo combate, mas é um jogador que dá velocidade à bola, mas ele não tem velocidade. Né? A função dele é muito menos a condução e muito mais a transição com os passes que ele consegue fazer, e mesmo os passes em profundidade buscando assistência. Então acho que é natural que com a Arrascaeta e com o Robinho compondo o meio campo, que o Rafael Sobis tenha que se sacrificar em alguns momentos. Contra o Curitiba, né, que o Cruzeiro teve uma postura mais ofensiva, o Robinho atuando como segundo volante, eu até acho que ele ficou um pouco mais solto, porque outros jogadores ofensivos tinham mais responsabilidade na marcação. Mas eu acho que é natural e tem muito a ver com o que o Rafael Sobis é capaz de oferecer também, né? Com uma leitura de futebol moderna, com a capacidade de dar o primeiro combate e de ser aquele jogador muito menos articulador, né? E um jogador, muitas vezes, de penetração na área para buscar a finalização, de chute de longa distância. Eu acho que o Rafael também não se sente tão à vontade jogando mais preso ao ataque, não. Acho que a movimentação e essa participação dele no jogo, buscando a bola, chutando de fora da área, tem mais a ver com as características dele e é onde ele rende melhor. Como é que você vê o uso do Rafael Sobis até aqui no Cruzeiro, Thalita? Eu concordo, João, com o que você falou sobre ele ficar um pouco mais atrás, porque esse chute de fora da área, por exemplo, o Cruzeiro passou o Campeonato Mineiro inteiro sem arriscar de fora da área. Tem que ter alguém que faz uma movimentação ali mais atrás. Eu acho que por enquanto ele está mostrando um bom serviço ali. Mas por mim também pode aparecer mais o tanto que quiser, e para alegria aí da torcida feminina do Cruzeiro, porque o Sobis, né, faz a alegria aí desse público. É um jogador que tá mandando muito bem, fazendo um belo trabalho, além de ser bonito aí, como eu disse, né? A gente não pode deixar de comentar essas coisas, a gente não deixa passar em branco. E queria destacar também o Ávila, que eu acho que caiu como uma luva ali na frente. Ele sim é um matador, fica lá e manda pra rede. O nosso segundo gol ali foi bastante chorado, mas ele não desperdiçou. Então, aos poucos, os jogadores vão achando aí as melhores posições em campo. Com certeza o Mano Menezes vai enxergar isso e vai fazer um trabalho bacana. E aí a gente passa a ter uma dupla de ataque, né? Que cria expectativas de gol, né? Cada um com suas características. É importante, a gente lembra de 2013, 2014, teve Dagoberto e Borges, né, Dagoberto e Marcelo Moreno, mas a própria eficiência, né, da criação de jogadas e na marcação de gols do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart fizeram que a gente não tivesse aqui, nossa, olha a dupla de ataque do Cruzeiro, o ponto forte é o meio campo, né, e agora a gente está vendo novamente, né, especialmente aí com o faro, né, de artilheiro que o Ramon Ávila vem mostrando aí, né, 4 gols nos últimos jogos, crescendo, né, na tabela de artilharia do Brasileirão, né, o Gabriel Jesus é o artilheiro com 10 gols, não acho que não é nem possível que o Ramon Ávila entre nessa briga ainda não, principalmente mantendo essa média de 1 gol por jogo, né, que tem conseguido se construir nos últimos jogos. Se mostrou, né, se a gente falava, e o Álvaro já citou essa expressão aqui, em bônus de janeiro para as contratações feitas no início do ano, o Cruzeiro acertou, pelo menos aí na grande maioria das contratações, bastante nesse meio do ano. Algumas são questionáveis, né, o Gregory Vilhena está dizendo aqui, por exemplo, que estava no estádio ontem também, que o lado ruim foi o Lucas, jogador que chegou no meio do ano, que ele é algo surreal, que é péssimo em tudo, e o Yuri falando que os números não favorecem, mas são enganosos, não condizem com a qualidade da defesa e do restante do elenco, uma má fase que já está passando. Mas, mesmo aí, lembrando que o Lucas chegou no meio do ano, dá pra gente entender que a diretoria agiu muito mais acertadamente nas contratações do meio do ano do que nas do início do ano, né, Alan?
Com certeza, João. Os jogadores contratados na planilha não renderam futebol. Eu escrevi uma coluna a respeito disso naquela fase do Cruzeiro, né, falando da questão do talento, né? Futebol é talento, eu aposto nisso, né? Futebol é talento. Você vê, vamos citar o rival. A gente costuma falar dele, mas vamos citar o rival. O rival apostou no talento do Ronaldinho em 2013 e ele rendeu a maior glória da história deles, né? Tá, tem outros fatores envolvidos que a gente conta aí por trás, mas tudo bem. Eles apostaram no talento. E futebol é talento, é isso aí. No meio do ano o Cruzeiro resolveu ir atrás do talento, né? Foi atrás do Rafael Sobis, que é um jogador diferenciado, é um jogador que tem técnica refinada, sabe dominar, sabe tocar a bola. A gente tinha jogador no time que não sabia dominar a bola, né? O mentiroso aí que foi embora falando um monte de bobagem. O cara não sabia dominar a bola, João. Pelo amor de Deus, o atleta do presidente, né? Mas vamos deixar esse assunto ruim para lá. O Ábila foi questionado aí por parte da imprensa, né? Inclusive por comentarista famoso, né? Global, né? Dizendo que era uma aposta, que não tinha envergadura, mas nós que procuramos conhecer, saber a respeito do Ábila quando o Cruzeiro foi atrás da contratação dele, a gente achou números favoráveis de que ele tem faro de gol, de que ele é goleador, né? Então, o Cruzeiro acertou no meio do ano. Eu acho que bem ou mal, a troca do Fabiano Fabrício por Robinho e Lucas favoreceu o Cruzeiro, né? Ainda que o Lucas seja questionável, o Robinho tem se comportado muito bem, né? Ele jogou bem ontem, né? Ajuda na transição do time, coisa que o time não tinha no início do ano, né? No bonde de janeiro o time não tinha transição nenhuma, era só chutão, e o Robinho ajudou nessa parte. Então, quer dizer, as contratações de meio de ano suplantam e muito o tal do bonde de janeiro, João. E aos 25 minutos do segundo tempo, o Corinthians virou a partida, gol do Marquinhos Gabriel, 2-1 pro Corinthians. Agora sim, nesse momento, o Cruzeiro vai deixando a zona de rebaixamento, consolidando aí na rodada na 16ª colocação. Ainda está na zona de rebaixamento em pontos perdidos, né? O Figueirense é o 18º, tem um jogo a menos de 2 pontos a menos que o Cruzeiro. A situação ainda exige, portanto, atenção e resultados do Cruzeiro, mas o Cruzeiro agora da 16ª colocação, respirando um pouco mais aliviado. O Corinthians vai saltando para o terceiro lugar, ficando a 3 pontos do Palmeiras aí na disputa pelo título brasileiro. A gente tem ainda, a gente vai falar daqui a pouquinho de Cruzeiro e Santa Cruz, mas antes eu vou passar aqui rapidinho pelas notícias do Cruzeiro da semana, né? A gente dá destaque especialmente aí a categoria de base ou especializado. A equipe sub-14 do Cruzeiro, por exemplo, goleou o Inter Minas, né, fora de casa, né? O duelo valeu pela penúltima rodada do retorno da Copa União. O time tem ido muito bem, já ganhou o turno, está garantido na decisão, e no dia 29 de agosto vai fazer o último jogo na segunda metade do certame contra o Futebol. Essa partida contra o Inter Minas foi disputada em Vespasiano nessa segunda-feira, foi hoje à tarde, na verdade, né? E o Cruzeiro venceu por 5-1. O nome dos jogadores é muito legal: Riquelme com Y, Lucas Gabriel, Guilherme Lopes e Alejandro fizeram os gols da Raposa, né? O Alejandro, que é o destaque do Cruzeiro até aqui na competição, com 11 gols marcados, né? Interessante ver que a garotada do Sub-14 do Cruzeiro tem Riquelme, né? Os dois, Riquelme com Y, né? Garotada aí, homenagem ao craque do Boca Júnior. A gente tem também no Sub-15 e o Sub-17 atuando pelo hexagonal final do Mineiro no sábado. O infantil, né? O Sub-15 venceu o Social em São João del Rei por 3-0. Os gols foram marcados por Samuel, Vinícius Popó e Ricardinho, né? O Vinícius Popó é um dos goleadores aí da categoria, né? E já o juvenil, por sua vez, não foi bem, também jogou em São João del Rei, foi derrotado por 2-1. O gol cruzeirense foi marcado por Marco Antônio. Foi a 4ª rodada
do hexagonal final, né? O Cruzeiro vai buscando aí os títulos nas duas categorias. O Sidney Júnior, nosso correspondente lá em São João del Rei, não foi, passando, né, decepcionando a torcida cruzeirense com a sua ausência de representação. A gente tem ainda o Sub-16 viajando nessa terça-feira para a disputa da Salvador Cup, né, que começa nessa quarta-feira. O Emerson Ávila é o coordenador do Cruzeiro nessa, né, competição. O Cruzeiro vai a Salvador, a competição vai ser disputada no CT Barradão do Vitória, e o Cruzeiro faz a estreia contra o MAF da Bahia no estádio de Pituaçu na quarta-feira às 18h30. Além do MAF, o Cruzeiro tem ainda no mesmo, o Cruzeiro está no mesmo grupo que Vitória, Palmeiras, São Paulo e Jacuipense da Bahia. O MAF é do outro grupo, mas os grupos se enfrentam cruzados. No grupo B tem Bahia, Atlético Paranaense, o MAF, Sport e Corinthians. Os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para a disputa das os 4 primeiros colocados da classificação geral, avançam para as semifinais. A equipe júnior, por sua vez, venceu o Vila Nova em Nova Lima, do Castor Cifuentes, pelo hexagonal final do Campeonato Mineiro Sub-20, né, a categoria aí mais próxima do profissional. 4ª vitória seguida, mantendo o 100% de aproveitamento. Terceira vitória, que foi derrotado pelo América por 3-1. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 3-0, gols de Andrei, Vander e Caio Rangel, né, jogador que era destaque da base do Flamengo, foi ao Cagliari ali da Itália, né, e retornou no investimento da base do Cruzeiro. Alguns nomes conhecidos, né, o Cruzeiro foi formado no Júnior nesse final de semana com Lucão, né, que muita gente já conhece, goleiro da base, Kevin e Vitinho, né, laterais. Vitinho entrou no lugar do Kevin no segundo tempo, jogadores que já treinaram no profissional. Bolgado, Tonhão, que já foi relacionado, Vitor Luiz, que já foi relacionado também. Lucas Ventura, André e o Caio Rangel entrando no segundo tempo, Thiago Natan entrando no segundo tempo, Vander, Lucas Soares entrando no segundo tempo, Joanderson, né, que veio do São Paulo recentemente, Rick, Raniel, que chegou recentemente do Santa Cruz, e Cezinha, né, que é juvenil ainda, mas que vem avançando rapidamente, né, nas categorias de base. Fábio, né, o goleiro celeste, foi operado na manhã desse domingo, tudo normal, em recuperação para retornar ano que vem, né, a previsão é que ele possa retornar aos gramados em 8 meses. O atletismo cruzeirense teve um final de semana de conquistas mais uma vez, né? Por exemplo, a gente vai dar destaque aqui, né, às competições, né, coordenadas pelo diretor cruzeirense, o técnico também Alexandre Minardi. Por exemplo, na terceira etapa do circuito Qualidade Caixa em Recife, né, na capital de Pernambuco, o Cruzeiro teve os primeiros 3 lugares da prova. Valdir Sérgio Oliveira, né, o percurso de 10 quilômetros, foi o vencedor, seguido por José Márcio Leão da Silva e o Elton Bezerra da Silva. Né, no feminino, Miriam Franco da Silva foi a 4ª colocada. Em Brasília, o Cruzeiro fez bonito na segunda etapa do circuito Free Corner. Pablo Fagundes da Costa, que foi o único representante do Cruzeiro na prova, terminou o trajeto de 10 quilômetros na primeira colocação. As outras vitórias celestes aconteceram na Paraíba e em Minas Gerais. A primeira na 15ª meia maratona de João Pessoa, onde Marcos Antônio Pereira venceu a disputa percorrendo 21 km em 1 hora, 5 minutos e 11 segundos. A segunda foi em Três Corações, com Cleidiane Barbosa Jardim, que foi a vencedora da 40ª corrida Duque de Caxias. Em Teoflotone, o título da 6ª corrida da Farmácia Indiana de 10 km não ficou com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conseguiu bons desempenhos. Ivanildo Pereira dos Anjos foi vice-campeão, Marcos Vinícius Coelho Ferreira ficou em 4º. Entre as mulheres, André de Lima também foi a vice-campeã. Por fim, Sérgio Celestino da Silva alcançou outro segundo lugar na 7ª meia maratona de Sorocaba. A gente encerra o especializado deixando os parabéns ao William e Evandro, que conquistaram, né, a medalha de ouro na Olimpíada, né, no vôlei masculino nesse final de semana. E claro, lembrando de Wallace, Éder e Maurício Borges, que já vestiram a camisa do Santa Cruzeiro e também fizeram parte dessa conquista histórica do voleibol brasileiro, né? 5 representantes dignos aí da camisa celeste que ajudaram a seleção brasileira de voleibol a conquistar o título nesse domingo.
A gente vai agora tratar de Cruzeiro e Santa Cruz. Próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo, às 11 horas no Mineirão, né? O Santa Cruz é o 19º colocado, com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 29, saldo negativo de 7 gols. Os últimos 5 jogos não venceu. Vou ver se a série é maior, né? Tô vendo aqui o retrospecto recente de 5 jogos, mas vamos ver há quanto tempo o Santa Cruz não vence, né? Nesse final de semana o Santa Cruz foi derrotado pelo Fluminense por 1-0 na 21ª rodada. Na 20ª rodada empatou com Vitória no Barradão por 2-2. Na rodada anterior havia perdido para o São Paulo no Arruda por 2-1. Antes disso, empatado com o Grêmio em Itaquera, não. Tô pensando aqui no jogo do Corinthians, aqui, que tá com 36 minutos, segue 2-1 pro Corinthians. Na Arena Grêmio, né, na Arena do Grêmio, 0-0. Antes disso, o Santa Cruz havia, localizando o resultado da 17ª rodada, perdido para o Atlético Mineiro por 3-0. Antes disso, perdido para o Curitiba por 1-0. São 6 jogos, portanto. E aí sim a gente acha uma vitória do Santa Cruz 3-0 sobre o América no Independência. O América que tem sido uma rodada bônus para quase todo mundo. O Cruzeiro conseguiu tropeçar no América. Vendo esse momento do Santa Cruz, né, e o momento do Cruzeiro, não dá para negar e tratar de outra forma. O Cruzeiro é favorito e tem que fazer valer o mando de campo, né, Thalita? Claro, sem dúvida. Jogo às 11 da manhã aí, esse horário é unanimidade, o melhor que tem. E eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que a torcida vai comparecer em peso. O Cruzeiro tem que dar o troco aí daquele primeiro turno, aquela coisa toda horrorosa que aconteceu lá. E acho que é jogo para golear, para lavar a alma por esse momento ruim aí do Santa Cruz também, para mostrar que a gente tá com tudo para subir. Porque não dá para dar mole contra esses times pequenos aí, né? Com todo respeito ao Santinha. Inclusive eu vi o jogo deles contra o América, eu fui nesse jogo lá, a primeira vez que eu estive na Arena Independência, foi um jogo muito bacana, mas a gente vê aí que são equipes, né, pequenas, muito pequenas diante do nosso Cruzeiro, são os nossos próximos adversários aí, inclusive, então acho que é mais do que obrigação o Cruzeiro vencer esses 3 confrontos, né, Santa Cruz, América e Botafogo. O América é uma pedra no nosso sapato esse ano, se não me engano o Cruzeiro não ganhou do América ainda esse ano, sei lá, 4 ou 5 jogos. Mas vamos com tudo, vamos organizar direitinho aí, porque acho que tem total chance e ainda mais com a torcida apoiando, com certeza o Mineirão vai estar lotado, vai estar bonito demais. O Cruzeiro empatou 3 vezes e perdeu uma pro América esse ano. Foram 4 jogos aí sem vencer. Santa Cruz e América, na verdade, né, quando a gente olha aí a perspectiva, principalmente se o Cruzeiro vence o Santa Cruz, né, no final de semana. Eles são aqueles times que já começam a dar sinais de que dificilmente vão escapar do rebaixamento, faltando 15 rodadas, né? O América já praticamente consolidou essa situação, né? O América tem a missão de ter a reação do Vasco na temporada passada. O Vasco conseguiu reagir forte e ainda terminou rebaixado. Agora, o caso do Santa Cruz ainda é menos delicado, né? Mas é um caso que fica mais dramático aí se o Cruzeiro vencer no final de semana. E para aumentar o drama deles e consolidar a nossa situação de recuperação, não tem que ter dó, né, Álvaro? É ir para cima, conquistar a vitória, até para abrir de 2 adversários diretos, Santa Cruz e América, esquecer deles no campeonato. E aí, quando for enfrentar o Botafogo, por exemplo, daqui a 3 rodadas, já também se distanciar do resto da galera e tá aí com a corda praticamente fora do pescoço. Acho que esse é o objetivo do Cruzeiro para as próximas rodadas, né, Álvaro? Com certeza, João. O objetivo primário do Cruzeiro agora é encaixar 9 pontos nas próximas 3 rodadas. Né? Nós temos adversários ali da mesma faixa da tabela, né? São os chamados, já comentamos isso aqui, né? São os chamados jogos de 6 pontos, né? Em que você segura o seu adversário 3 pontos, abrindo 3 deles. Né? Então isso é importante. Né? Quer dizer, já foi uma vitória importantíssima de ontem sobre o Figueirense, que também era adversário direto, né? Agora é somar esses próximos 9 pontos, se tudo der certo, né? Se o futebol ajudar, porque depois desses 3 jogos, na sequência a gente tem o indigesto São Paulo, né? Que é
enfim, de vez em quando a gente ganha deles também, né? Haja vista Libertadores de 2009. Mas, enfim, é importante somar esses pontos agora diante dessa galera que está ali na mesma faixa, né? Eu acho que isso é o caminho mais rápido, é o atalho mais rápido para que o Cruzeiro saia dessa situação e chegue numa situação mais cômoda na reta final do campeonato, até de repente para pensar em investir numa Copa do Brasil, em alguma coisa nesse sentido, de repente finalizar o ano aí com uma vaguinha assegurada na Libertadores 2017. Por que não, João? E acho que é um pouco essa perspectiva, né? Muita gente hoje já estava enfatizando que nesse momento a campanha superou a campanha de 2015 na mesma altura no campeonato. E em 2015 houve um momento que deu para sonhar com Libertadores, né? Difícil, mesmo que o Cruzeiro vença 2 jogos aí seguidos, o G4 não vai estar ali piscando pro Cruzeiro ainda não, né? A distância ainda vai ser uma distância considerável, mas claro, as chances são muito pequenas de Libertadores via G4, mas tem Copa do Brasil, e é um momento de ganhar confiança na temporada, né? O Cruzeiro precisa desse momento, né, para conseguir conquistar confiança e para poder aí ter um fim de ano tranquilo no Brasileirão, pensar em Copa do Brasil. Se o G4 der uma namorada no Cruzeiro nesse Brasileirão, né, como chegou a acontecer no campeonato passado, claro, também esse objetivo passa a figurar no nosso horizonte. O Marco Mucci dizendo que com um time mais organizado defensivamente, o Sobis vai ter mais liberdade e evoluir mais decisivamente com gols e assistências. A Beatriz dizendo que o Cruzeiro ainda está tendo caída de rendimento nos últimos 20 minutos do segundo tempo. Eu acho que isso, né, a partida de ontem deu essa demonstração. Contra o Curitiba foi o contrário, né? Contra o Curitiba, o Cruzeiro teve ali o apagãozinho que o Curitiba virou a placar no primeiro tempo. E no segundo tempo foi uma pressão infernal sobre o Curitiba para tentar virar o jogo. O gol, né, no início da segunda etapa de empate e a tentativa de virar o jogo. Não tenho visto, né, o físico como nos problemas do Cruzeiro, não. Não acho que ontem o crescimento do Figueirense foi na condição física do Cruzeiro, não. Acho que o Cruzeiro não se portou legal com um jogador a mais, se expôs de forma desnecessária. A gente costuma, às vezes, associar isso ao físico, né? Mas quem tá perdendo o jogo tem que ir pra cima. E o Cruzeiro não teve ali capacidade de manter a posse de bola e exercer até a sua superioridade numérica, né? De ter um jogador a mais ali ao longo da segunda etapa. O João Lapa dizendo que o Lucas França mostrou segurança ontem e que acha que ele vai se firmar no time titular do Cruzeiro, né? O Álvaro tá aqui dizendo com o Sidney, estão brincando aqui do Riquelme, né? O Sidney falando pra audiência aqui. Quem tá ouvindo a rádio tá sabendo que tem Riquelme no Cruzeiro. O Álvaro lembrando que são 2. O Riquelme com Y e o Riquelmo lá na equipe Sub-14 do Cruzeiro. E mais importante, os 2 marcando gols no final de semana. Acho, né, que é importante, portanto, né, concluir dessa semana aí a importante vitória do Cruzeiro. A gente está acompanhando aqui ainda Corinthians e Vitória. Chegando aos 44 minutos, o Corinthians segue vencendo por 2-1, uma partida com muita polêmica de arbitragem. O Vitória vai reclamar bastante. Mais uma vez, a arbitragem em Itaquera, né, errando, digamos assim, né? É uma história, né, no futebol brasileiro há pelo menos 10 anos se erra demais, né, nos estádios de São Paulo. E os erros são sempre a favor do Corinthians, né? Mas o Vitória é quem vai reclamar dessa vez. Resultado que tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento. O Danilo Oliveira está dizendo que goleada no domingo tem que ser goleada no domingo, né, para lavar a alma e tirar a zica que estamos jogando no Mineirão. Acho que o fundamento é isso, né, que a gente possa, claro que todo mundo quer uma goleada, mas expectativa é de bom público no domingo, né, no Mineirão, um horário bacana, 11 horas da manhã, o horário tem sido um sucesso, num momento legal do campeonato pra gente, ou seja, saindo da zona de rebaixamento, num jogo que a gente acredita que o time vai se portar bem. Não tem como, o Mineirão vai estar lotado, né, no domingo, e a gente vai ter a perspectiva aí de uma vitória, e a gente tá falando nisso, com tanto entusiasmo, inclusive, para passar um pouco dessa energia, um pouco dessa confiança. Não tem como ser diferente. A torcida tem que ir
para buscar os 3 pontos da forma que for. Se for meio a 0, valeu. O Cruzeiro precisa vencer no domingo e mais do que isso, né, o Cruzeiro precisa consolidar nesse momento a sua reação e o torcedor tem que estar no domingo presente para apoiar, né, Thalita? Com certeza, e acho que o torcedor vai estar junto sim, porque todo mundo sabe desse momento do time. Como vocês falaram aí, é a hora de emendar uma série vitoriosa e todo mundo sabe da grandeza do Cruzeiro também, que não é essa posição incômoda na tabela que a gente deve estar, até porque o nosso elenco é muito melhor do que todo mundo que está ali coladinho na gente. Inclusive sobre o Cruzeiro ser reconhecido, aqui em Floripa, na hora que eu estava indo para o jogo, estava lá no ônibus conversando com o trocador, querendo saber onde que eu descia para poder parar no Orlando Scarpelli, e aí ele tá me falando, você vai pro jogo do Figueira? Eu falei, vou, mas eu vou ver o Cruzeiro. E aí ele falou, é mesmo? Hoje o Figueira vai jogar com o Cruzeiro? E o Figueira vai perder, com certeza, o Cruzeiro é grande demais. Ou seja, ele nem sabia que o Cruzeiro estava lá embaixo, porque para ele o Cruzeiro é sempre time de elite. Então é assim que a gente tem que ser visto, e é assim que é a nossa posição, é isso que a gente está acostumado. Eu acho que falar de G4, assim, né, é algo muito emoção de torcedor, eu também sou dessas, mas acho que está bem distante da gente dessa vez, mas vamos caminhando um passo de cada vez. Se a gente emendar aí essas 3 vitórias e der a sorte de ganhar de São Paulo, eu acho que nem chama sorte mais, é alguma macumba aí, porque o São Paulo é a pedra no sapato mais cabulosa que o Cruzeiro já teve. Mas ano passado também a gente achou que não ia ganhar e rolou gol até de Leandro e Damião, né? Então vamos que vamos. É isso aí, domingo todo mundo presente e vamos com tudo pra cima, subir nessa tabela. É isso aí, Thalita. Acho que tem que ser um pouco essa perspectiva, né? A questão do campeonato é ver até onde dá. Hoje é isso que o campeonato oferece ao Cruzeiro, né? 2015 foi muito parecido, inclusive, nesse sentido, né? E muitas vezes a gente falava isso aqui também. Até onde dá pra chegar? Pontua, né? E à medida que for pontuando, vai se pensando. A gente tem o Fazendo as Contas, né? Na quarta-feira vai estar saindo a versão dessa semana aí, atualizando aí ao final da rodada as perspectivas, e o Cruzeiro tem aí 20% de chance de rebaixamento e menos de 0,1% de chance de ir para Libertadores nesse momento. Os números são dinâmicos, né? A partir do momento que o G4 for mais acessível do que a zona de rebaixamento, se isso acontecer, a gente vai virar a chave na coluna, por exemplo. Aí o torcedor também vai virar o seu olhar, né, na tabela do campeonato. Hoje não dá para disfarçar, né, a briga do Cruzeiro não está à altura do seu estatuto, como a Thalita falou muito bem. Infelizmente, a briga do Cruzeiro hoje é para evitar o rebaixamento. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte, em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Betim, Contagem, Nova Lima, Barão de Cocais, Sabará, Ribeirão das Neves, João Monlevade, Sete Lagoas, Ipatinga, Montes Claros, Viçosa, Divinópolis, Araxá, Uberaba, Varginha, Três Corações, Lavra, São João del Rei, Juiz de Fora, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Thalita deu uma divulgada aí, a galera tá te acompanhando aí também, Thalita, Brasília, Caravelas na Bahia e Audiência Internacional nas cidades de Nova York, nos Estados Unidos, e Dunfermline, na Escócia. Te agradece aí o pessoal curtindo mais um Guerreiros em Debate. Vamos ao resultado das nossas enquetes também. Você participou, deixou o seu voto e interagiu com a gente nas 6 perguntas. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo ontem? 80%, nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 60%, nota 7. Caiu um pouquinho a avaliação do torcedor que preferiu o primeiro tempo. Eu também preferi. Time evoluiu em relação ao jogo contra o Curitiba? 63% evoluiu pouco. Quarta pergunta, você aprovou a atuação de Lucas França no jogo de ontem? 81% dizendo que sim. Quem deveria ser capitão do time no próximo jogo? 43% dizendo que o Sobis. Você acha que o time irá engrenar e vencer os próximos 3 jogos em casa? 83% dizendo que sim, vencerá os 3. Antes de passar a palavra para a nossa convidada hoje, a Thalita, se despedir, a gente faz mais uma roda aqui de conversa ainda. Vou começar me despedindo de você hoje, Álvaro, que está aqui mais uma vez engrandecendo o nosso debate. É um prazer e faço questão de enfatizar isso a cada vez, debater com você, dividir com você esse espaço no Guerreiro dos Gramados. Eu abro espaço para sua despedida, sua mensagem final ao nosso ouvinte e, claro, o seu palpite para Cruzeiro e Santa Cruz. Boa noite, meu caro.
Boa noite, João. Boa noite, Thalita. Obrigado, Thalita. Seus comentários precisos. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco, assim que encerrar a rádio, eu estou indo lá dar uma olhada no seu canal, vou dar um likezinho. E eu tenho certeza que eu vou curtir. Por essa 1 hora de convivência aqui no programa, deu para perceber que eu vou curtir o seu canal lá no YouTube. Boa noite, Thalita. Boa noite a toda a China Azul ligada aí com a gente na nossa Rádio Guerreiro dos Gramados. Foi mais uma vez, foi um prazer poder estar aqui conversando a respeito das coisas do Cruzeiro, né, do bom resultado que tivemos ontem. E sempre que eu tiver disponibilidade, eu vou me colocar à disposição, porque a gente faz esse debate com muita alegria, com muito prazer, para o nosso torcedor, para a nossa China Azul, né, que está sempre acompanhando aí o nosso trabalho, as nossas colunas no site, aqui nossas participações na rádio, né. Muito obrigado a vocês que realmente acompanham aí, seguem as nossas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Palpite para domingo, João. Eu não quero nada menos do que devolver a goleada do primeiro turno. 4-0 Cruzeiro, João. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Acho que tem que ser otimista mesmo. Vou fechar com você já a questão. Para mim é 4-0 para o Cruzeiro também. E passo a palavra agora para a Thalita, agradecendo, Thalita, mais uma vez por aceitar o nosso convite, né? Podendo contar um pouco do relato do torcedor que teve presente também ontem no Orlando Scarpelli. Passo a palavra para você se despedir, divulgar o seu canal no YouTube mais uma vez, convidar, né, o torcedor e a audiência do Guerreiros em Debate a conhecer o seu trabalho, né, que é muito legal, né, faço votos aí, eu conheço também, é muito bacana. E, claro, deixar aí sua participação final, seus comentários, suas impressões e seu palpite para Cruzeiro e Santa Cruz no final de semana. Uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Boa noite, meninos. Eu que agradeço, né, João Henrique, Álvaro Reis. Muito obrigada pelo espaço aqui, por divulgarem meu trabalho também. Que a gente faz ali pequenininho, bem amador, mas é de coração, né? Aquele calor do jogo, a emoção celeste de estar acompanhando o nosso time, seja lá onde for. Então é isso aí pra galera de Florianópolis que tá ligada aqui ouvindo Guerreiros em Debate. Pode me chamar aí pra assistir jogo, tô sozinha aqui, então... Por enquanto, tô até sem televisão, então vai no radinho mesmo, mas a gente pode combinar uma cerveja, pode falar bastante de Cruzeiro, porque os bons tempos estão por vir aí pra gente. Meu palpite pro próximo jogo, tô com vocês, 4-0, vamos lavar a alma, devolver a goleada e vamos em frente sempre. Saudações celestes, obrigada por todo mundo aí que acompanhou a gente hoje. Boa noite. Boa noite, Thalita. Então a gente fecha a questão aqui no 4-0 pro Cruzeiro, oficialmente fora da zona de rebaixamento, terminou Corinthians 2, Vitória 1, já é um bom presságio de uma semana positiva para o Cruzeiro, essa é a nossa expectativa. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar, né, às segundas-feiras às 21 horas, o programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar, né, nessa terça-feira, radio.com.br, radio.guerreirosgramados.com.br, né, acessar nessa terça-feira e com isso encontrar a gravação do programa de hoje. Estão disponíveis lá todos os Guerreiros em Debate dessa temporada, né? Muita coisa bacana que você encontra lá na radio.guerreirosgramados.com.br. Quando o Cruzeiro joga no meio de semana, tem programa quinta-feira. Não é o caso essa semana, então a gente só volta na próxima segunda-feira às 21 horas para mais um debate. Não fica a partir disso desesperado, tem muita coisa do Guerreiro dos Gramados ainda, colunas diárias, muita informação, pré-jogo, pós-jogo, tempo real de Cruzeiro e Santa Cruz, tudo isso você vai encontrar em guerreirosgramados.com.br, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência, deixando meu boa noite e na expectativa de uma semana produtiva e de vitória no próximo domingo para alimentar ainda mais o nosso debate na próxima segunda-feira. Até lá, pessoal. Guerreiros em Debate.